tema dessa manhã é segurança. Segurança do quê? Da nossa salvação. É isso aí. Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre a ideia de que a nossa salvação está assegurada apenas nos méritos de Jesus Cristo, não em algo que a gente tenha feito ou que a gente faça, mas unicamente na obra redentora de Cristo. E esse versículo que eu coloquei aí, ele ilustra um pouco isso. O próprio Senhor Jesus falando em João 10, eu lhes dou a vida eterna e elas, as minhas ovelhas, jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Antes da gente entrar propriamente na aula, só queria fazer uma breve recapitulação aqui do conteúdo que a gente viu ao longo das últimas semanas. A gente começou esse curso falando sobre perdão, isso é, o movimento que Deus faz em direção à humanidade, né? Se Deus perdoa, é porque nós temos uma dívida, né? Temos algo contra Ele, e Deus toma esse primeiro passo, então, em direção ao homem e resolve perdoá-lo. Na aula seguinte, a gente vê a forma como Deus faz isso. Ele precisa transformar pecadores, como nós, em pessoas justas e dignas de estar na tua presença. Na aula número 3, sobre o tema redenção, ele traz os detalhes de como, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que paga o preço pelos nossos pecados, nós então nos tornamos efetivamente justos e agora podemos estar na presença do Pai. Na aula de número 4, sobre regeneração e adoção, nós aprendemos sobre um pouco da obra do Espírito Santo, né, que a partir da nossa salvação vem habitar em nós, faz uma obra para nos transformar, nos fazer nova criatura, um novo homem, nos capacitar com uma nova natureza que possa sobrepujar a nossa natureza pecaminosa. Então, nos regenera e nos adota, nos enxerta nessa nova família espiritual, né? Aquilo que Paulo fala em Romanos, né? Somos enxertados agora na videira, que é Cristo. E na aula passada, do Udo, a gente viu, então, o tema glorificação, que seria o nosso destino final, né? A palavra diz que nós já somos glorificados em Cristo, mas nós vamos experimentar essa glorificação em sua plenitude após essa vida, porque a partir da salvação, a morte já não tem mais domínio, não tem mais efeito sobre nós, e nós então receberemos um novo corpo, a semelhança de Cristo, e viveremos eternamente com o Pai. Então vocês percebam que esse tema que a gente vai falar hoje, segurança da salvação, ele é o fechamento lógico de toda essa sessão teológica do curso, né? Se a gente fosse colocar em termos cronológicos, a segurança da salvação, ou a segurança do crente, de que a sua salvação está assegurada, é o período que nós estamos hoje, agora. Fomos perdoados, fomos justificados, redimidos em Cristo Jesus, regenerados e inseridos na família espiritual, mas não ainda glorificados em sua plenitude. Nessas 3 primeiras etapas aí, perdão, justificação e redenção, a gente se vê livre da culpa do pecado. No momento em que nós somos regenerados pelo Espírito Santo que vem habitar em nós, nós passamos a ser livres do domínio, do poder, da influência do pecado. Mas nós ainda não estamos livres da presença do pecado, porque nós ainda estamos aqui na Terra, o mundo jaz no maligno, ainda temos uma natureza pecaminosa, temos o Espírito Santo que nos ajuda, nos inclina a buscar as coisas do alto, mas ainda cometemos pecado. E a pergunta que surge a partir dessa situação na qual nós nos encontramos hoje é: será que esse estado no qual nós nos encontramos, de ainda pecadores, pode, de alguma maneira, comprometer o nosso destino, que é a glorificação? É isso que a gente vai refletir um pouquinho hoje. Eu gostaria de abordar 3 pontos. No primeiro deles, a gente vai ver que a nossa salvação está assegurada em Cristo. Yes, né, Yarinha?
A Bíblia está repleta de versículos e construções que abordam esse ponto, mas eu gostaria de ver especificamente um texto de Romanos, onde a gente vai entrar um pouquinho mais nele, entender os detalhes e, a partir do entendimento de como funciona, digamos, tecnicamente, juridicamente, o problema da resolução do problema do pecado e a conclusão da salvação, é que a gente vai poder entender por que então, que a nossa salvação está assegurada em Cristo. Depois, eu pretendo tentar responder essa questão. Ok, a salvação está assegurada em Cristo, e aí? Tem como eu saber que eu sou salvo? Eu consigo saber se eu tenho o Espírito Santo, que o Espírito habita em mim? Tem algum indicativo, alguma orientação, algum indício, algo que eu possa olhar para a minha vida e perceber e ter a certeza, ok, eu tenho Espírito, eu estou em Cristo, sou salvo? Sim, e nós vamos ver, há muitos testezinhos que a gente pode fazer. E, em terceiro, se o tempo permitir, ainda hoje, eu gostaria de ver essa pergunta. Então, uma vez que a salvação está assegurada em Cristo, que eu consegui descobrir que eu sou salvo, como eu devo viver a partir disso? Há alguma implicação na minha vida? Para começar, então, o ponto de número 1, eu gostaria de, nesse ponto, fazer uma leitura e depois fazer uma explicação mais objetiva possível desse texto de Romanos, nos versículos 1 a 4. Portanto, agora, hoje, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. 2. Por quê? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. 2 leizinhas aí, a gente vai ver um pouquinho sobre elas. Em seguida, Paulo, ele explica como Deus faz isso. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. E versículo 4, Paulo traz aí o propósito disso tudo, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, vamos começar dando uma olhadinha aí para o versículo número 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem são esses que estão em Cristo Jesus? Pecadores arrependidos, né, que foram perdoados, justificados, redimidos, inseridos na família de Deus. E Paulo faz aqui uma declaração muito boa, né? Sobre estes não há mais condenação. O que é a condenação que Paulo fala aqui? Morte eterna. O justo juízo de Deus sobre o pecado. Essa é uma condenação que paira sobre toda a raça humana, todas as pessoas, de todas as épocas, independente do que elas acreditem ou não. Todos nascemos, temos o pecado original, já nascemos condenados a essa morte espiritual por causa do nosso estado de rebelião contra o Pai, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, isso é, aqueles que foram um dia salvos, para estes não há mais esta condenação. Esse é um fato que Paulo declara aqui, e ele já traz uma explicação. Perceba aí que ele começa o versículo, portanto, agora. Esse agora aqui é uma comparação com o estado anterior do homem. Qual que é o estado anterior do homem? Ele faz uma descrição desse estado anterior no capítulo anterior, que é o capítulo 7. No capítulo 7, Paulo fala, ele trata a respeito do homem ainda não salvo, que está debaixo da lei. Que lei? A lei mosaica. E ele fala a respeito desse homem, que ele está condenado pela lei, ele não consegue obedecê-la, ele até entende que a lei é boa, tem prazer nessa lei, mas não consegue cumpri-la plenamente. E aí ele vai chegando no final dessa descrição, e tem aquele famoso versículo onde Paulo exclamando, miserável homem que sou.
quem vai me livrar desse corpo, ou seja, dessa natureza pecaminosa que me conduz à morte? Mas em seguida, ele mesmo traz a resposta. Portanto, graças a Deus por Jesus Cristo. Versículo 25 do 7. Por isso, ele inicia esse capítulo, portanto, agora, por causa do que Jesus Cristo fez, não há mais condenação para os que estão nele. No versículo 2, ele diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A palavra lei aqui, ela não é a lei mosaica, ela precisa ser entendida como uma norma, um princípio de Deus. E ele fala aqui sobre duas leis. Vamos começar vendo aí o que é essa lei do pecado e da morte. Deus estabeleceu uma lei que diz o seguinte: a alma que pecar, o salário do pecado é a morte. Muito bem. Essa é a lei do pecado e da morte, debaixo da qual toda a humanidade está sujeita. Porque todos pecaram e todos estão destituídos, despojados da glória de Deus. E aí Paulo fala sobre outra lei que me liberta dessa primeira lei, que é a lei do Espírito de vida. O que é essa lei do Espírito de vida? Ou em algumas traduções, a lei do Espírito que dá vida. Deus determinou que, mediante o que Cristo fez no Calvário, o Espírito Santo, ele transfere, imputa, acredita os méritos de Cristo, a justiça de Cristo na nossa vida. E dessa forma, a gente se vê livre dessa primeira lei, que é a lei que nos leva à morte. Paulo coloca essa frase no passado. Ela me libertou. Ou seja, ele está se referindo a um passado distante, exatamente no momento em que os pecados eles são castigados em Cristo Jesus, mas também a um passado mais recente, quando o Espírito Santo aplicou isso na minha vida. Há 2000 anos atrás, Cristo morreu, pagou os nossos pecados e nos libertou da lei do Espírito, da lei do pecado e da morte. E no dia que eu aceitei a Cristo, me converti, o Espírito Santo entrou na minha vida, me salvou, me regenerou, esse processo foi efetivamente concluído, particularmente na minha vida, como foi na vida de cada um de vocês. Paulo fala, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. O que é que Paulo está se referindo quando ele fala que a lei, havia algo que a lei era incapaz de fazer, mas que Deus o fez? A lei era incapaz de salvar o pecador. A lei não liberta o pecador, ela não salva, não traz vida, não liberta o pecador de escravidão do pecado. Pelo contrário, né? Ela realça o nosso pecado, justifica a nossa morte, ela é a base da nossa condenação. Né? Não terás outros deuses diante de mim, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás. Essa é a lei. Ela exige uma obediência plena que a gente é incapaz de atender. Agora, o problema não é a lei, né? Porque, como mesmo Paulo fala, a lei é santa, boa e justa. A lei é um reflexo da santidade do caráter perfeito de Deus. Se o problema não é a lei, o problema somos nós. A lei é espiritual, mas eu e você somos carnais. A lei é perfeita, mas eu e você somos imperfeitos. Nesse ponto aqui, eu acho interessante a gente refletir um pouco para a gente entender bem a fundo qual era o tamanho do nosso problema, o tamanho da nossa miséria, porque só a gente entendendo completamente o problema que a gente pode dar o devido valor para a graça da salvação. Às vezes a gente pode olhar, por exemplo, e falando especificamente dos 10 mandamentos, e achar que, esse aqui eu não cumpro, esse aqui é ok, esse não, esse sim. Será? Não matarás. Eu nunca matei ninguém. No trânsito, pode ser que bem que quis. Mas Jesus vai dizer, né, no Sermão do Monte, não matarás. Eu, porém, vos digo o quê? Qualquer um que se irá encolerizar contra um irmão,
já é réu do pecado. Já está em pecado. Já matou. Ele não executou o ato, mas o ato foi concebido no coração. O pecado já nasceu. Ele já é culpado. Mesma coisa, não adulterarás. Qualquer um que olhar, cobiçar. Então, vocês percebam que a gente não consegue cumprir nada da lei. O padrão é muito alto. É por isso que a lei não salva, a lei não liberta. Isso que a lei não podia fazer, Deus o fez enviando o seu Filho. Porque a gente não era capaz de obedecer à lei, e mesmo que pudéssemos obedecê-la integralmente, se nós obedecêssemos para ser salvos, a lei já não seria graça, né? A salvação não seria pela graça, mas seria pelo cumprimento da obra. E nesse versículo 3, ainda, só gostaria de ver mais uma palavrinha, que é muito importante, quando ele fala que Jesus Cristo foi enviado à semelhança do homem pecador. Com isso, Paulo quer dizer que Cristo era verdadeiro homem, ele desfrutava de uma humanidade plena, como a nossa, exceto por um aspecto, que era que ele não tinha nenhum pecado. Ele não nasceu de semente humana, ele foi concebido pelo Espírito Santo, e, portanto, Cristo era perfeito, e ele pôde, então, como oferta perfeita, ser oferecido como oferta pelo pecado no nosso lugar, e assim Deus condenou o pecado na carne. Na carne de quem? Na carne de Cristo. E é por isso, então, que agora que o pecado já foi castigado na carne de Cristo, que, como diz o versículo 2, o Espírito que dá vida pode me libertar da lei do pecado e da morte. E no versículo 4, Paulo explica o propósito pelo qual Deus fez tudo isso, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. O que são essas justas exigências da lei que Paulo fala aí? Se a lei ela não salva, por que Deus deu a lei para o homem? Como? Uma diretriz. Para ele perceber que ele não consegue. Ok. O que a lei expressa? O que a lei reflete? Deixa eu pontuar rapidamente a coisa. Perfeição de Deus. Perfeição de Deus. Santidade, parâmetros corretos, parametrização da vida. Exatamente. Inclusive na lei tem questões envolvendo a saúde do homem também, Sim. que é muito importante. Saúde do homem, regras de convivência. Social. Né? Social. Parâmetros éticos, morais, não apenas religiosos. Sim. Na verdade, a gente tem que lembrar que tudo isso diz respeito, né? A gente às vezes separa sagrado e secular como se esse negócio fosse possível. A questão é que a religiosidade ela diz respeito ao todo da vida. Sim. Inclusive as questões sanitárias, questões éticas, questões Alimentícias, alimentares, né? Tudo questões de trato, questões sociais, enfim, tudo isso. Então a lei expressa o caráter de Deus, a perfeição de Deus, e a vontade de Deus é que todas as suas criaturas se submetam a Ele e sejam como Ele é. Né? Sede santos, porque eu sou santo. A lei é a nossa referência. E por causa do que Cristo fez na cruz, essa exigência, ela foi, então, satisfeita em Cristo. E nós desfrutamos, então, dos benefícios dessa obra de Cristo. E é por causa disso, de toda essa resolução, esses detalhes, que a gente pode afirmar, então, que a salvação está assegurada em Cristo. Porque aquilo que a gente não podia fazer, que era atender o preceito da lei, e ainda que pudéssemos, né, não seria suficiente, porque nós estaríamos fazendo uma troca, uma barganha com Deus. Deus o fez por meio do seu próprio Filho, e Paulo deixa muito claro ali no versículo 1, que para os que estão em Cristo agora, portanto, já não há mais nenhuma condenação.
Vamos aqui para o ponto de número 2. Como, então, eu posso saber se eu sou salvo? 1 João, capítulo 5, versículo 13. A epístola de João, ela foi escrita com esse propósito. Olha o que ele diz aí no finalzinho já da sua carta. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna, para que vocês saibam que estão em Cristo Jesus, que têm o Espírito Santo, que o Espírito habita em vocês, que vocês são salvos, regenerados e estão agora na família de Deus. Vamos ver aqui alguns sinais daquilo que o Espírito Santo produz na nossa vida. O primeiro que o apóstolo João aponta é essa questão entre luz e trevas. Você anda na luz ou você anda nas trevas? Ou seja, você anda debaixo da influência do Espírito Santo ou você ainda anda debaixo da influência da sua natureza humana? 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7, ele diz o seguinte: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, Cristo, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, aqui, João está falando a respeito do nosso viver diário, do nosso caminhar, de como a nossa vida é refletida para outras pessoas, para a sociedade, o que eles conseguem ver na gente, quais são os frutos que o Espírito Santo está produzindo na gente, que as pessoas estão identificando quando olham para a nossa vida. Número 2, trata de confissão de pecados. 1 João 1,8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A orientação aqui é que, como dissemos no começo, ainda somos redimidos, regenerados, mas ainda não plenamente glorificados. Temos uma natureza pecaminosa, cometemos pecado, mas o próprio João diz que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, Filho, que Ele é justo, nos perdoa todos os pecados mediante nosso arrependimento. Então, uma ação do Espírito Santo, a pessoa que tem o Espírito Santo, é ela se incomodar quando peca. Quem aqui já foi orar e no momento que está orando, vem lá um incômodo, te faz lembrar de uma situação, olha, aquilo lá, lembra? Não foi legal. Quem tem o Espírito Santo recebe como se fosse uma bússola, está sempre apontando para a santidade. Número 3, obediência à palavra. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Obediência incondicional à palavra de Deus, ainda que isso não custe algo, nos traga algum prejuízo, acho que é 2 Timóteo, que Paulo fala, todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Viver debaixo da palavra de Deus, sob a sua orientação, eventualmente vai causar escândalo, ou incômodo, ou problemas, ou as pessoas simplesmente vão te notar como uma pessoa diferente, que não se enquadra nesse mundo que jaz no maligno. Mas a palavra, o Espírito Santo, ele nos insta, nos impele a cumprir a vontade de Deus. Número 4. Sua vida indica um amor por Deus e não pelo mundo. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Aqui diz respeito ao como a gente encara a vida, como a gente enxerga o foco e o propósito da nossa vida. A gente entende qual é o nosso papel no reino, uma vez que eu fui perdoado, justificado, redimido,
inserido na família de Deus, feito uma nova criatura em Cristo, como eu devo viver agora? Para atender apenas as minhas vontades, ou entendendo que eu tenho um papel, que o reino está em movimento, Deus está fazendo uma obra. O que o Espírito Santo está me impelindo? O que ocupa a minha mente, né? Paulo fala lá em Romanos 5, né? Aquele que tem Espírito é inclinado para as coisas do Espírito, né? Inclinado a pensar nas coisas do alto. Esse é um indicativo, então, de que você tem o Espírito Santo. Número 5. Sua vida é caracterizada por fazer o que é certo, né? Aqui João trata a respeito de justiça, retidão. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. 1 João 2:29. No item 6, João trata a respeito de pureza. Todo aquele que nele tem esta esperança, ou seja, a esperança da salvação, a esperança de que está em Cristo, purifica-se a si mesmo, porque ele é puro. Sede santos, pois eu sou santo. Por favor, Sim. posso fazer um comentário aqui? Claro. Só para voltar na parte do não amo o mundo. Acho que esse é um negócio legal para a gente pensar, né? Porque Gênesis 1:31, Deus criou tudo, disse que era muito bom. Então, de que mundo a gente está falando aqui? Né? Do mundo que Deus criou. Aí a continuação, né, os versículos 16 e 17, já explica que não é isso, né? Não é esse mundo físico, não são as pessoas, mas é esse sistema satânico que domina sobre aqueles que não estão salvos, né? Eu estou aqui com a NVT hoje, né? Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações. Isso é o que não provém do Pai, mas do mundo. Sim. Então, só para... então eu vou ser um ET, só vou amar os irmãos, não é isso. Não. A gente não está falando da natureza física, né? Meio ambiente, a nossa biosfera, né? O local onde habitamos. Mas o sistema de governo, a maneira como o mundo é regido, né? A cosmovisão, a maneira como nós encaramos a realidade, como o mundo encara a realidade diferente da gente. Os valores, os valores, quais são os valores? Sabe? O que é importante, o que é prioritário? Então, o que a vida se organizar? Essa é a questão, sabe? Talvez dentro do que ele está falando, a forma como a gente cuida do que Deus criou reflete quem nós somos também. Sim. A natureza nossa era tão perdida que nós não conseguimos obedecer a Deus em cuidar daquilo que Ele criou. Deus disse para a gente guardar o mundo, né? No sentido de cuidar, de zelar, até isso, por causa do pecado em nós não conseguimos. Né? Nós vamos, quando a gente pensa em fazer uma ponte em benefício da humanidade, tem um monte de malefícios sendo feito ali ao mesmo tempo. Né? Quando a gente pensa em salvar a Amazônia, né? A gente cria um tanto de malefício que parece que é impossível salvar a Amazônia, porque a nossa natureza, ela é, na realidade, eu escutei uma frase uma vez, é onde a gente toca, morre. Até os relacionamentos, né? A gente vai, em algum momento a gente faz algo que tem a tendência de matar aquele relacionamento. Então nós somos pessoas, o pecado nos afetou de tal maneira que aí a gente fala em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos nós estamos distorcidos. Um pouco mais aqui, um pouco menos ali, mas todos os nossos sentidos estão embaçados pelo pecado. E aí, quando ele fala da natureza, que é a coisa que mais nos traz benefícios para que possamos viver da melhor forma possível, nem isso. Não é só obedecer à lei, né? Cuidar daquilo que Deus fez na sua vida. Faz parte do nosso mandato, né? Sim. Do nosso mandato. E Paulo vai falar lá em Romanos que a natureza geme, né? Esperando a manifestação, quer dizer, esperando a restauração de tudo, né? Que ela foi subjugada pelo homem em pecado e ela está oprimida. Se Jesus não vem... Porque como Paulo fala, a lei ela foi também enferma, né? Ela ficou enfraquecida pelo pecado. Né?
Então a gente não consegue cumprir a lei, não consegue cuidar das coisas de Deus, né? Esse é o motivo pelo qual a gente não tem parte nenhuma na nossa salvação. Quando a gente cumpre 2 ou 3 mandamentos, a gente se torna arrogante, né? Igual o jovem, não, eu cumpro. Mas na realidade, se a gente errar um, acabou, né? Aquele que cai em um, né? Como o Tiago diz. Mas vamos avançar aqui. Um outro sinal que a gente pode observar na nossa vida, para indicar que a gente tem o Espírito Santo, é um padrão decrescente de pecado na vida. O que João quer dizer com isso, né? Todo aquele que nele, em Cristo, permanece, não está no pecado, ou seja, não vive na prática intencional do pecado. Todo aquele que está e vive no pecado não viu nem conheceu. A ideia aqui, e aí é um terreno meio arenoso, mas a ideia que dá é que uma pessoa que afirma que foi salva, que está salva, mas que continua tendo um comportamento, né, dissoante daquilo que o próprio Espírito Santo nos inclina a fazer, João dá a entender aqui que essa pessoa, na verdade, ela não está salva, que ela está em engano, né? Aquele que vive na prática do pecado não viu nem o conheceu. No ponto 8, você pratica aquilo que acredita ou que prega. Capítulo 3, versículo 18, diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, né? A ideia de que não adianta apenas crer, mas é preciso praticar, né? Tiago fala sobre isso também, né? Aquele que ouve a palavra, mas não a cumpre, é semelhante àquele que vê a sua imagem no espelho, logo sai, se esquece. E isso aqui é um incentivo também para o nosso envolvimento, para a nossa ação no reino de Deus, com obras, né? A gente transformar a nossa fé, aquilo que nos motiva, como uma bênção, um benefício, uma forma de alcançar outras pessoas, fazendo algo por elas, assim como Cristo fez por nós. Isso é algo que o Espírito Santo, ele nos inclina a fazer. 9. Você demonstra amor por outras pessoas? Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 a 8. E 10, versículo 5, capítulo 5, versículo 4, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, né? Então aqui, todos esses sinais, aqui João está falando a respeito de pecado, de obediência, pureza, justiça, amor. O que ele quer dizer com isso? Que uma pessoa que foi regenerada pelo Espírito, ela vai demonstrar essa nova vida em Cristo, essa nova vida debaixo da influência do Espírito no seu viver diário, que é impossível que isso não modifique a pessoa. Então, como sei se eu tenho o Espírito Santo? Você pratica essas coisas. O Espírito Santo te impele a fazer essas coisas, ele te incomoda, ele não te deixa parado. Se você tem comunhão com o Pai, tá certo? E qual que é o resultado disso, né? Paulo vai dizer lá em Gálatas, né? A respeito das pessoas que não têm o Espírito Santo, as pessoas que não são salvas, que ainda vivem debaixo da influência da sua carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. E aí ele conclui: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino, mas o fruto do Espírito das pessoas que estão salvas em Cristo, para as quais não há mais condenação, elas demonstram amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aqui é importante destacar que
Isso não quer dizer que uma pessoa que não foi salva não possa demonstrar essas coisas e vice-versa. Tá certo? Uma pessoa que não foi salva, naturalmente, ela pode demonstrar amor, alegria, paciência, amabilidade, vontade. Mas a gente diria que, de certa forma, isso ela faz apesar dela. Isso ela faz como um resultado da graça comum de Deus sobre a humanidade. O que é essa graça comum? É o favor de Deus, né? Aquilo que Jesus vai falar no Sermão do Monte, né? Deus faz com que o sol se levante sobre justos e injustos e a sua chuva recai sobre justos e injustos. Ou seja, Deus abençoa a humanidade com essas dádivas, até para que a gente não se destrua, né? Aquele que tem o Espírito Santo, ele se sente culpado, incomodado, e sente um peso quando peca. E se isso acontece na sua vida, você pode dar graças a Deus, porque isso é um indício de que o Espírito Santo está tentando chamar a sua atenção, de que você tem o Espírito e ele está te incomodando justamente para te manter no caminho do Pai, né? Como Paulo fala, ele é o nosso penhor, né? Ele é o selo da nossa salvação. Nossa salvação está assegurada em Cristo. Eu consegui descobrir, né? E me certificar de que eu tenho o Espírito Santo, estou salvo, e agora? Posso fazer o que eu quiser? Posso viver da forma que eu quiser? Boa sorte. Good luck. Poder pode. Poder pode. Pode. Mas sabe qual que é a pegadinha dessa pergunta? Que ela é uma questão hipotética. Uma pessoa que esteja falando isso questionando isso de forma séria, isso já é um sinal de que ela não foi regenerada. Perfeito, isso mesmo. Exatamente. Concordo. O salvo mesmo, Ele nem... Não. nem cogita essa... Fala em como Nem se cogita. submeter a Deus, identificar suas fragilidades para poder viver do jeito que Cristo quer. Sim. Ele não Essa só. é a dinâmica dele. Ele não está procurando brechas. Fala, deixa eu ver quais são as brechas na lei. Deixa eu ver. Aqui, dá para entrar aqui, né? Tem uma brechinha aqui. Fala o seguinte, a lei me leva a Cristo, ou seja, aponta, né? Indica Cristo para a minha justificação. Ela não salva, mas ela aponta o caminho. E aí eu fui salvo, justificado. Estou grato diante de Deus. Oh, meu Deus, graças a Deus, o Senhor me salvou. O que eu posso fazer para te agradecer? Não precisa fazer nada. Você está salvo. Aproveita. Não, mas eu estou muito grato, eu quero fazer alguma coisa. Tá bom. Quer fazer? Honrar teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Quer dizer, então Cristo me manda de volta a lei para a perfeição, para a santificação. Mas não para a salvação. Mas não para a salvação. Então, eu cumpro a lei, eu realizo obras como gratidão, uma resposta àquilo que Deus já fez por mim. E é esse entendimento que o Espírito Santo coloca na vida do salvo, que a pessoa não tem dúvida de que ela está salva. E eu queria concluir com esse texto de Efésios 2, 8, que ele é um resumo de tudo que a gente viu. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Até mesmo a fé é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não dá para comprar a salvação. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo, né? Colossenses 1, 15 a 23, para fazermos boas obras. Olha aí, o propósito das obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém?